A maioria das pessoas entra no day trading acreditando que perder é um sinal claro de incapacidade, quase como uma prova definitiva de que algo está errado com ela ou com o método que está utilizando. Essa interpretação emocional da perda cria um bloqueio imediato ao desenvolvimento, porque transforma um evento técnico em um julgamento pessoal. Em praticamente qualquer outro sistema de aprendizado, isso seria visto como um erro básico de leitura da realidade. Um atleta não abandona o treino porque falhou em uma tentativa. Um músico não conclui que não nasceu para aquilo porque errou uma sequência. Ainda assim, no mercado, perder costuma ser tratado como fracasso absoluto. O problema não é a perda em si, mas a forma como ela é interpretada. É comum encontrar traders que acumulam anos de tela, centenas ou milhares de operações, e mesmo assim permanecem exatamente no mesmo nível. Eles repetem o processo diariamente, mas não evoluem. Isso acontece porque a repetição, quando não é acompanhada de leitura consciente, não gera progresso. Ela apenas reforça padrões existentes, inclusive os padrões errados. O tempo passa, o esforço continua, mas o desenvolvimento real não acontece. Existe uma quantidade enorme de progresso sendo desperdiçada todos os dias no mercado. Cada perda carrega potencial de aprendizado, mas esse potencial raramente é acessado. Em vez disso, a maioria reage com frustração, tenta compensar rapidamente ou simplesmente segue adiante como se nada tivesse acontecido. O evento é encerrado emocionalmente, mas não é encerrado cognitivamente. O trader segue operando, porém leva consigo as mesmas falhas, os mesmos vieses e as mesmas distorções que já estavam presentes antes. Essa dinâmica cria a falsa sensação de que o mercado é injusto ou aleatório demais para permitir evolução. Na realidade, o que falta não é a oportunidade de aprender, mas um critério claro para transformar experiência em desenvolvimento. Sem esse critério, a perda vira apenas dor. Com ele, a perda se torna um elemento funcional do processo de amadurecimento operacional. Perder faz parte do jogo, assim como em qualquer ambiente que envolve incerteza e tomada de decisão sob risco. O ponto central não é evitar a perda a qualquer custo, porque isso é impossível. A falha real acontece quando a perda não gera nenhum tipo de ajuste interno, nenhuma melhoria de leitura, nenhuma evolução de comportamento. É nesse espaço que se define quem permanece estagnado e quem realmente progride ao longo do tempo. Quando uma operação termina em perda, o primeiro erro cometido pela maioria dos traders é atribuir a esse evento um significado moral. A perda passa a representar incapacidade, erro pessoal ou falha de inteligência. Esse tipo de leitura contamina a análise desde o início, porque transforma um fato neutro em um ataque à identidade. No mercado, porém, a perda não carrega intenção, julgamento ou mensagem implícita. Ela é apenas um evento decorrente de um sistema probabilístico operando dentro de um contexto específico. Vista de forma objetiva, toda perda contém informação bruta. Ela revela algo sobre o sistema utilizado, sobre a forma como a execução ocorreu e sobre o ambiente em que a decisão foi tomada. Pode indicar que o contexto não favorecia aquele tipo de entrada, que o timing foi inadequado, que o risco não estava corretamente dimensionado ou simplesmente que o evento aleatório se manifestou dentro de uma expectativa estatística normal. Nenhuma dessas possibilidades, isoladamente, define qualidade ou incompetência. Elas apenas descrevem o que aconteceu. A diferença entre sofrer e observar começa exatamente nesse ponto. Sofrer é reagir emocionalmente ao resultado, buscando aliviar o desconforto psicológico que a perda provoca. Observar é suspender o julgamento imediato e tratar o evento como um dado a ser examinado. Quando o trader sofre, ele fecha o ciclo rapidamente, muitas vezes com pressa de esquecer o que aconteceu. Quando ele observa, o ciclo permanece aberto até que alguma compreensão real seja extraída.
O desperdício ocorre quando a informação presente na perda não é acessada. Isso acontece com frequência quando o operador não revisa a operação, não confronta o plano com a execução ou não analisa o contexto de mercado com distanciamento. A perda passa, o capital diminui, mas nenhuma variável interna é ajustada. Nesse cenário, o custo foi pago, mas o valor não foi recuperado em forma de aprendizado. O evento se repete no futuro porque nada mudou estruturalmente. Tratar a perda como informação bruta não significa assumir que toda perda ensina algo relevante. Significa apenas reconhecer que existe um conteúdo potencial ali, que precisa ser avaliado com critério. A neutralidade é o ponto de partida desse processo. Sem ela, a mente distorce os fatos para proteger o ego ou aliviar a frustração, e a informação se perde antes mesmo de ser analisada. Nem toda informação extraída de uma perda é útil, e nem toda perda carrega uma lição aplicável. Algumas apenas confirmam que o sistema funciona dentro de uma lógica probabilística imperfeita. Outras revelam falhas claras de comportamento ou de execução. A maturidade começa quando o trader aprende a diferenciar essas situações, sem drama e sem autoacusação, entendendo que observar com clareza é mais produtivo do que sofrer em silêncio. Para que a perda deixe de ser apenas um evento emocional e passe a se tornar um elemento real de evolução, é necessário estabelecer uma distinção clara que a maioria evita fazer. Nem toda perda ensina e nem toda perda tem o mesmo valor. Essa diferenciação é o ponto central que separa o trader que evolui daquele que apenas acumula experiência sem progresso. Sem esse critério, todas as perdas parecem iguais, e o aprendizado se dilui em frustração e confusão. A distinção começa em um ponto simples, porém desconfortável: a relação entre a perda e as regras previamente definidas. Uma perda ocorrida após uma execução fiel ao plano carrega um tipo específico de informação. Ela mostra limites do sistema, revela comportamentos do mercado em determinados contextos e confirma que probabilidades não garantem resultados individuais. Esse tipo de perda não corrói a estrutura do operador, porque não ameaça sua coerência interna. Ela é dura, mas limpa. Por outro lado, a perda que acontece após a quebra de regras possui uma natureza completamente diferente. Ela não traz clareza sobre o mercado, porque o experimento foi contaminado. Não é possível saber se o erro foi do sistema, do contexto ou da decisão impulsiva, pois tudo se misturou no mesmo evento. Essa perda não informa, apenas desgasta. Ainda assim, é justamente esse tipo de perda que mais se repete na trajetória da maioria dos traders, porque ela nasce de comportamentos automáticos que raramente são enfrentados com honestidade. É nesse ponto que a responsabilidade individual se torna inegociável. Classificar uma perda como útil ou inútil não depende do tamanho do prejuízo, nem do resultado financeiro do dia. Depende exclusivamente de uma pergunta direta, que não admite justificativas externas. As regras foram seguidas exatamente como planejado ou não foram? Essa pergunta simples elimina narrativas, desculpas e racionalizações. Ela obriga o operador a se posicionar diante de si mesmo, sem intermediários. O autodiagnóstico real começa quando o trader aceita que perdas inúteis não são azar, nem consequência de um mercado difícil. Elas são resultado direto de decisões tomadas antes da entrada, muitas vezes ainda no estado mental que precedeu o clique. Impaciência, necessidade de recuperar, medo de ficar de fora ou excesso de confiança não aparecem no momento da perda, mas já estavam presentes muito antes dela se materializar no gráfico. Quando essa distinção é compreendida, a relação com o erro muda profundamente. O trader deixa de buscar conforto emocional após um prejuízo e passa a buscar precisão diagnóstica. Ele entende que uma perda útil, embora financeiramente negativa, fortalece o processo. Já uma perda inútil, mesmo que pequena, enfraquece a estrutura interna.
O foco se desloca do impacto imediato para a qualidade da decisão que levou até ali. A diferença, portanto, não está no mercado, nem no candle que virou contra a posição. Ela está no comportamento adotado antes da perda acontecer, nas concessões feitas silenciosamente e nas regras flexibilizadas sem consciência. É nesse espaço anterior à execução que se define se a perda será um custo necessário do desenvolvimento ou apenas mais um evento repetido sem aprendizado real. A perda só começa a gerar valor quando o trader assume uma postura ativa diante dela. Isso significa abandonar a ideia de que aprender é algo automático, que acontece simplesmente porque o trade foi negativo. O aprendizado real exige estrutura, intenção e método. Sem isso, a perda permanece apenas como um evento encerrado no tempo, sem deixar nenhum rastro útil para decisões futuras. É nesse ponto que muitos acreditam estar evoluindo, quando na verdade estão apenas acumulando experiências não processadas. A revisão estruturada é o primeiro passo desse processo. Ela não consiste em olhar o gráfico rapidamente e concluir que o mercado não andou, nem em justificar o erro com explicações genéricas. Revisar de forma estruturada envolve reconstruir o contexto da operação, observar o momento da entrada, avaliar se os critérios foram respeitados e entender qual era o estado mental presente naquele instante. O foco não está em buscar culpados, mas em mapear fatos concretos. Sem esse nível de clareza, qualquer conclusão se torna frágil. A partir dessa revisão, o trader começa a identificar padrões que não são visíveis no calor do momento. Esses padrões raramente estão apenas no gráfico. Muitas vezes aparecem na repetição de comportamentos, como entradas apressadas, tolerância excessiva ao risco ou dificuldade em aceitar stops previstos. Quando essas repetições são reconhecidas, a perda deixa de ser um evento isolado e passa a integrar uma sequência lógica. É nesse ponto que o aprendizado deixa de ser emocional e se torna analítico. O ajuste progressivo nasce dessa leitura contínua. Não se trata de mudar tudo a cada erro, nem de reconstruir o sistema inteiro após uma sequência negativa. Ajustar de forma progressiva significa fazer pequenas correções direcionadas, baseadas em evidência acumulada e não em desconforto momentâneo. Esse tipo de ajuste preserva a estabilidade do método e permite que o trader evolua sem entrar em ciclos de ruptura constante. Com o tempo, esse processo gera um incremento real de entendimento. O trader passa a compreender não apenas o que fez errado, mas por que aquele erro surgiu e em quais condições ele tende a se repetir. Esse nível de compreensão reduz a probabilidade de reincidência e fortalece a confiança no processo. A clareza não vem de evitar perdas, mas de saber exatamente o que fazer com elas quando acontecem. É importante entender que aprender uma vez não é suficiente para consolidar mudança. Um único insight não transforma comportamento. O valor está na repetição consciente desse ciclo de revisão, identificação e ajuste. Cada perda qualificada reforça o entendimento anterior e aprofunda a maturidade operacional. Quando esse processo se torna parte da rotina, a evolução deixa de ser um evento ocasional e passa a ser uma construção contínua ao longo do tempo. Quando a emoção é colocada no centro da decisão, ela se torna um fator de distorção. Quando é observada com distância, ela se transforma em informação. Esse é um dos pontos mais negligenciados no desenvolvimento do trader, porque a maioria aprende a lutar contra o que sente, quando na verdade deveria aprender a ler o que sente. Emoções não precisam ser eliminadas, mas também não devem ocupar o papel de comando. Elas funcionam melhor como indicadores secundários de algo que já aconteceu no nível da execução. Existe uma diferença fundamental entre o desconforto limpo e a culpa emocional. O desconforto limpo surge quando uma operação é bem executada, mas termina em perda. Ele é silencioso, controlado e não vem acompanhado de urgência.
Já a culpa costuma aparecer quando alguma regra foi quebrada, quando houve antecipação, atraso, excesso de risco ou qualquer forma de improviso. Nesse caso, a emoção não está reagindo ao resultado, mas ao comportamento. Confundir esses dois estados leva o trader a interpretar corretamente uma execução sólida como erro, ou a justificar uma execução falha apenas porque o trade terminou positivo. Toda execução correta carrega uma assinatura emocional específica. Ela tende a ser mais estável, menos intensa e menos reativa, independentemente do desfecho financeiro. Quando o trader começa a prestar atenção nesse padrão, passa a usar a sensação como feedback complementar e não como guia principal. A emoção deixa de ser um argumento para mudar decisões futuras e passa a ser um sinal que confirma se o processo foi respeitado ou não. Isso exige honestidade interna, porque o auto-engano costuma aparecer exatamente quando a emoção é usada para mascarar falhas de comportamento. Ler emoções sem julgamento significa não tentar classificá-las imediatamente como boas ou ruins. Significa observar se o que foi sentido está alinhado com a execução ou se está apontando para algum desvio que precisa ser corrigido. Um trader maduro percebe que emoções intensas, tanto positivas quanto negativas, geralmente indicam excesso de envolvimento pessoal. Esse envolvimento costuma surgir quando há expectativa rígida sobre o resultado ou quando o ego está excessivamente conectado ao trade específico. Quando a emoção é tratada dessa forma, ela perde o poder de conduzir decisões impulsivas. Ela passa a ocupar um lugar semelhante ao de um indicador auxiliar, que não define a entrada nem a saída, mas ajuda a validar se o comportamento está coerente com o plano. Isso reduz drasticamente a chance de racionalizações posteriores, onde o trader tenta justificar erros com narrativas emocionais convenientes. O efeito real dessa mudança não se manifesta em uma única operação, nem em um dia específico. Ele aparece ao longo do tempo, na redução gradual de decisões contaminadas, na maior estabilidade psicológica e na clareza crescente diante de situações adversas. A emoção deixa de ser um problema a ser combatido e se torna um dado a ser interpretado, sempre subordinado ao processo e nunca ao resultado imediato. Ao final de todo esse percurso, a distinção central se torna impossível de ignorar. Não é o mercado que separa quem evolui de quem permanece estagnado, mas a forma como cada operador se relaciona com a própria perda. Existe uma diferença clara entre perder como consequência de um processo bem executado e perder como resultado de impulsos, descuidos ou quebras conscientes de regra. Essa diferença não é sutil e ela define o ritmo de crescimento de qualquer trader ao longo do tempo. A maturidade começa no momento em que a responsabilidade deixa de ser terceirizada. O operador entende que o mercado não tem obrigação de protegê-lo, recompensá-lo ou poupá-lo de experiências difíceis. A perda passa a ser reconhecida como um custo inevitável de participação, assim como ocorre em qualquer atividade que envolve risco e decisão. Não existe evolução sem pagamento, e esse pagamento quase sempre vem na forma de desconforto inicial. O que muda nesse estágio é a escolha feita após o evento. Alguns encerram a perda apenas emocionalmente, tentando esquecer o que aconteceu. Outros encerram a perda de maneira consciente, extraindo dela ajustes, aprendizados e correções práticas. Essa escolha define o verdadeiro critério de maturidade. Aprender não é automático nem garantido pelo tempo de mercado. Aprender é uma decisão repetida, feita toda vez que algo não sai como o esperado. O mercado cobra de todos, sem exceção, o preço da incerteza e do risco. Poucos, no entanto, transformam esse custo em evolução real. Esses poucos não operam melhor porque perdem menos, mas porque utilizam cada perda como matéria-prima para se tornarem operadores mais lúcidos, mais consistentes e mais responsáveis pelo próprio caminho.
O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.